Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, Parte 8. Capítulo 74. Ao ver todos tão animados, Alice Nakiri também sorriu. Nessa idade, também era a idade de se exibir, e Alice Nakiri não escondia isso de forma alguma, expressando diretamente todas as suas emoções. Foi também por isso que Erina Nakiri invejava Alice. Alice podia chorar abertamente na frente de todos após falhar, ignorando completamente o ambiente ao redor e sua própria posição. Esse tipo de atitude despreocupada era algo que Erina realmente invejava. Após o trajeto de limusine, o grupo chegou ao Shokei em Ryokan. Como Megumi havia avisado sua família com antecedência, todos na pousada saíram para ajudar a carregar a bagagem. No entanto, quando viram a filha saindo de um carro tão luxuoso, todos ficaram atônitos. Mas depois que Megumi explicou, eles entenderam o motivo. Isso porque Alice Nakiri, a jovem da família Nakiri, estava presente. Aqui no Japão, e especialmente no ramo de restaurantes e pousadas, eles conheciam muito bem a posição da família Nakiri. Ao ver sua família tão tensa, Megumi Tadokoro fez o possível para tranquilizá-los, e eles gradualmente se acalmaram. Após suas bagagens serem levadas para o andar de cima, todos se reuniram no salão principal para discutir o itinerário. Já está ficando tarde. Amanhã podemos fazer um piquenique nas montanhas, sugeriu Megumi Tadokoro. A área ao redor do Shokei era bastante rural, com um ambiente muito agradável, então ela planejou levar todos para as montanhas amanhã. Nos dias seguintes, eles também poderiam ir ao mar para pescar, mergulhar e brincar na praia. Em resumo, havia muitas atividades disponíveis. Megumi, você costumava apresentar o show do Tamboril Tadokoro aqui no Shokei, não é? Nós ainda não vimos. Yoshino Yuki não pôde deixar de dizer. Apenas Yuki tinha visto o show de tamboril de Megumi Tadokoro, já que todos os outros voltaram para suas casas durante as férias. Somente Yuki tinha ido ao Shokei em Ryokan com Megumi e assistido à sua apresentação. Show do Tamboril M. Ao ouvir essas palavras, Megumi Tadokoro ficou um tanto inquieta. Se fosse uma apresentação para convidados habituais, tudo bem. Mas apresentar-se para conhecidos era uma história completamente diferente. Isso mesmo. Só o Yuki viu. E ele não para de falar de como foi incrível naquela época, disse Ryoko Sakaki com um sorriso. Incapaz de resistir à persuasão de todos, Megumi finalmente concordou. No entanto, concordar não significava que eles poderiam assistir ao show esta noite. Afinal, os ingredientes eram um fator importante. Isso é fácil, deixe comigo. Alice Nakiri fez uma ligação. Graças à extensa rede de contatos da família Nakiri e à indústria local, conseguir que um tamboril extra grande fosse entregue no cais foi uma tarefa simples. Embora Alice e Megumi fossem rivais amorosas, Megumi Tadokoro desconhecia completamente esse fato. Além disso, Alice jamais usaria táticas desonestas contra Megumi. Se houvesse competição, seria justa e honesta. Ela não se rebaixaria a truques sujos. Alice também costumava ajudar a todos. Vinda da rica família Nakiri, ela tinha muitas maneiras de ajudar a todos. Precisamente por isso, todos tinham uma ótima impressão dela. O poder do dinheiro. Quem me dera ter esse superpoder. Ao ver Alice Nakiri resolver o problema com um único telefonema, Yoshino Yuki ficou extremamente invejosa. Continue se esforçando, Yuki, e um dia seus sonhos poderão se tornar realidade. Ryoko Sakaki sorriu para a amiga. Embora também sentisse um pouco de inveja, não diria isso em voz alta, ao contrário de Yoshino Yuki, que com pessoas próximas era um livro aberto. Enquanto todos conversavam, Megumi Tadokoro foi preparar as ferramentas. Sua família, ao saber do que Alice havia feito, também ficou muito surpresa. Realmente, os ricos eram diferentes. Eles nem se importavam com o custo, encomendando um tamboril de 10 quilos e até mesmo recebendo-o em um carro especial. No entanto, eles também ajudaram ativamente Megumi Tadokoro a preparar as ferramentas. Afinal, a performance de Megumi era uma especialidade do Shokei em Ryokan. Como um carro exclusivo foi usado para transportar o peixe do cais, os ingredientes chegaram rapidamente. Que tamboril enorme! Este é o maior que já usei em uma apresentação. Ao olhar para o tamboril gigante à sua frente, Megumi Tadokoro ficou bastante surpresa. O objetivo do Shokei em Ryokan era atrair clientes, então o tamboril que eles costumavam preparar não seria tão grande. Mas essa foi trazida para cá pelo superpoder do dinheiro. Naturalmente, seu tamanho era enorme. No entanto, para Megumi, isso não representava um grande problema. Embora o tamanho fosse muito maior, sua estrutura interna não seria muito diferente. Yuki também deu uma olhada. Depois de confirmar que a estrutura interna não havia sido afetada por seu tamanho imenso, ele não disse nada. E assim, diante de todos, Megumi Tadokoro deu início ao show do Tamboril Tadokoro. Ao saberem que Megumi estava de volta e que se apresentaria, os outros hóspedes do Shokei em Ryokan também se reuniram para assistir. Megumi estava agora completamente concentrada. Embora a faca em sua mão não se comparasse ao golpe do dragão azul touro furioso de Yuki, seus movimentos eram decisivos, sem uma única hesitação ou erro. Mesmo com o tamboril sendo muito maior que o normal, ela conseguiu localizar com precisão todas as partes essenciais. Todo o processo de dissecção foi tranquilo e elegante. Pode-se dizer que todo o trabalho árduo de Megumi Tadokoro valeu a pena. Após a fala de Megumi, a plateia irrompeu em aplausos. Não é à toa que Yuki não para de falar disso. O show de tamboril da Megumi é um deleite para os olhos. Aquela técnica é impecável. Eu até gravei, exclamou Ryoko Sakaki. A atuação de Megumi foi realmente impressionante. Sério, incrível. Dá para perceber que é o resultado de anos de trabalho duro. Até Alice Nakiri, apesar de ver Megumi como uma rival amorosa, teve que admirar suas habilidades.
Mesmo sem apresentar o show do tamboril há um semestre, você continua muito competente. Apesar de alguns pequenos deslizes, eles não fizeram muita diferença. Yuki deu um sinal de positivo para Megumi. No entanto, aos seus olhos, a atuação de Megumi Tadokoro apresentou algumas falhas. Essa era a vantagem da visão aprimorada. Quaisquer erros se tornavam imediatamente aparentes. Yuki então apontou diretamente os defeitos de Megumi para ela. Ser tão direta não desanimaria Megumi. Megumi estava mentalmente muito forte agora. Tais palavras só a ajudariam a se lembrar das áreas que precisavam ser melhoradas. A técnica dela me pareceu perfeita. Será que existem mesmo tantos problemas assim? Yoshino Yuki perguntou, perplexa. Era como se elas nem tivessem assistido à mesma apresentação. É normal que você não tenha percebido. Essas falhas eram muito pequenas e não tiveram grande impacto no geral. Claro, se você usa esse tipo de apresentação em um shokugeki de alto nível, então esses detalhes se tornam cruciais, explicou Yuki. Quanto mais habilidoso o chefe, mais preciso era seu controle sobre os detalhes. Muitas vezes, eram esses pequenos deslizes que decidiam a vitória ou a derrota em shokugekis de alto risco. Naturalmente, ninguém duvidaria do julgamento de Yuki. Megumi era a que mais tinha consciência disso. Depois que Yuki apontou as áreas que precisavam ser melhoradas, Megumi revisou seu próprio desempenho e também percebeu que, de fato, havia algumas imperfeições. Quanto às outras, eram coisas que ela nem sequer conseguia notar, mas corrigia de acordo com os padrões de Yuki. Após memorizar esses detalhes, Megumi levou o tamboril cortado para a cozinha. Esse tamboril seria usado, é claro, para preparar pratos para Yuki e os moradores da Estrela Polar. Embora os outros convidados estivessem ansiosos para experimentar, depois de descobrirem que o ingrediente havia sido fornecido pela família de Megumi, eles só puderam balançar a cabeça em sinal de desaprovação. Eles não podiam simplesmente conseguir um tamboril numa hora dessas, e além disso, a apresentação daquela noite já tinha terminado. Mesmo que conseguissem um tamboril, Megumi Tadokoro não faria outro show. Este tamboril era muito grande, e Megumi já havia gasto muita energia. Ela não conseguiria lidar com outro. Afinal, Megumi era apenas uma garota delicada. Depois do jantar, todos foram tomar banho. Yuki não foi com eles. Ele não gostava de tomar banho com um grupo grande de pessoas, então usou um banheiro individual. Após o banho, todos se reuniram novamente no quarto de Zenji Marui. Por que você sempre tem que vir ao meu quarto, mesmo nas férias? Disse Zenji Marui, exasperado. Eles sempre usavam o quarto dele no dormitório, e fizeram o mesmo da última vez durante o campo de treinamento. Agora, mesmo de férias, não o deixam sair. Já virou hábito. Já que estamos todos aqui, vamos nos divertir. Dito isso, Yoshino Yuki pegou um baralho de cartas. Como já era muito tarde, eles só podiam jogar alguns jogos simples de interior, e o pôquer era naturalmente a melhor escolha. Ao ver as cartas, Yuki ficou um tanto divertida. Lembre-se de que a visão dele na época era muito superior à de todos os outros, e ele conseguia enxergar claramente as diferenças sutis nessas cartas. Vou embaralhar. Yuki, aproveitando a oportunidade, memorizou diretamente cada carta do baralho. Agora, ele sabia o que todos estavam segurando. É preciso reconhecer que essa habilidade de visão evolutiva era realmente poderosa, completamente desequilibrada em todos os aspectos. Como havia muita gente, eles se dividiram em 2 grupos. Ao jogar cartas, naturalmente tinha que haver uma aposta. Mas a aposta deles era simples, os perdedores tinham que colar uma tira de papel na testa. Como jogador trapaceiro, Yuki não conseguiu conter o sorriso. Embora as cartas nas mãos de todos estivessem viradas para baixo, ele já sabia exatamente quais eram. Após alguns cálculos rápidos, ele sabia exatamente como vencer. Assim começou a sequência de vitórias de Yuki no pôquer, e cada vitória foi rápida e decisiva. Em apenas uma hora, Megumi Tadokoro, Alice Nakiri e Yoshino Yuki estavam com tiras de papel coladas por toda a testa. Isso não faz sentido. Jogamos tantas rodadas, e a Yuki ganhou todas as vezes. Você deve estar trapaceando, disse Yoshino Yuki, olhando para Yuki com suspeita. Os outros dois tinham a mesma aparência. A performance de Yuki foi simplesmente extraordinária. Do início até agora, em uma hora em rodadas rápidas, Yuki levou menos de 1 minuto para jogar sua mão. E mesmo nas rodadas mais lentas, levava apenas alguns minutos. Em uma hora, eles jogaram mais de 20 rodadas, e Yuki venceu todas. Isso era claramente anormal. Isso não é trapaça. Vocês embaralharam as cartas e distribuíram as cartas. Eu nem sequer as toquei. Como eu poderia trapacear? Disse Yuki, indicando que sua trapaça não poderia ser considerada trapaça. Será que a Yuki é tão boa assim? Que tal trocarmos de equipe? Zenji Marui olhou para Yuki com certa desconfiança. A pedido dele, Yuki se juntou à equipe, mas logo Zenji Marui e os outros também foram completamente derrotados, chegando a duvidar da própria existência deles. Yuki vencer todas as rodadas era uma coisa, era a velocidade que os deixava boquiabertos. Era como se Yuki soubesse quais cartas eles tinham e como jogariam, vencendo facilmente todas as mãos. A rodada mais rápida foi quando Yuki conseguiu um straight flush e jogou sua mão diretamente de uma só vez. Toda a rodada durou menos de 10 segundos. Você definitivamente está usando algum tipo de truque, não é, Yuki? Não tem como alguém ganhar tantas vezes seguidas. Alice Nakiri não conseguiu conter a exclamação. Embora não soubesse como ele fazia aquilo, Yuki definitivamente tinha um truque na manga. De qualquer forma, com essa taxa de acerto, ela achava que Yuki poderia ganhar na loteria. Na verdade, é simples. Tudo o que você precisa fazer é memorizar as cartas. Quando embaralhei as cartas no início, eu já tinha memorizado cada uma delas, então mesmo quando elas estiverem em suas mãos, eu ainda saberei o que você tem. Então, é só uma questão de fazer alguns cálculos simples para saber o que você vai jogar, explicou Yuki com um sorriso. Ao ouvir essas palavras, a sala ficou completamente em silêncio. Memorizar as cartas?
Memorizou tantas cartas em tão pouco tempo? Você é algum tipo de supercérebro? Até mesmo geralmente quieto, Chan Ibuzaki não conseguiu se conter e interrompeu. Essa velocidade de memorização era simplesmente rápida demais. Já vi alguns programas de memorização rápida, aquelas pessoas memorizam muito rápido. Mas esse tipo de memória só dura por um curto período, disse Alice Nakiri. A técnica de Yuki era muito superior à dos mestres da memória. Afinal, a memorização de Yuki durou mais de 1 hora. Embora aqueles mestres da memória conseguissem memorizar em pouco tempo, eles acabavam esquecendo depois de um tempo. Sem mencionar que Yuki também estava calculando a ordem das jogadas continuamente. Isso os deixou completamente boquiabertos. Só se podia dizer que, como era de se esperar de Yuki, suas habilidades culinárias eram extraordinárias, mas ele também era ridículo em outros aspectos. Capítulo 75. Depois de descobrirem a incrível habilidade de Yuki em contar cartas, todos rapidamente a expulsaram do jogo. Eram todos jogadores normais, apenas Yuki estava jogando contra Passa, e não havia nada que eles pudessem fazer a respeito. Afinal, essa era uma habilidade do próprio Yuki. Ele não estava trapaceando descaradamente, apenas memorizou as cartas e fez os cálculos. Yuki deu uma risadinha. Ele já tinha ganhado o suficiente, as tiras de papel nos rostos deles eram a prova disso. Embora derrotar novatos fosse realmente divertido, fazer isso repetidamente acabou ficando entediante. Então Yuki simplesmente jogava no celular, dando uma olhada ocasional no jogo de cartas. Depois de brincarem um pouco, todos começaram a sentir sono e voltaram para seus respectivos quartos. A noite transcorreu sem incidentes. Logo na manhã seguinte, Megumi Tadokoro e sua família já haviam preparado tudo para o piquenique. Depois que todos estavam prontos, eles seguiram Megumi para as montanhas. Embora as florestas ao redor da cidade natal de Megumi estivessem bem preservadas, quase não havia mais vida selvagem. No entanto, a paisagem era bastante bonita, e também era a época em que os cogumelos silvestres eram abundantes. Embora esses cogumelos silvestres não se comparassem aos de Kyoto, ainda havia uma boa quantidade. Alice, essa que você tem na mão é venenosa. Não há coma. Seguindo o exemplo de Megumi, todos estavam procurando cogumelos silvestres nas montanhas. Essa era uma experiência inédita para Alice Nakiri, e havia também vários cogumelos silvestres que ela não reconhecia. Não apenas Alice Nakiri, mas outras pessoas ocasionalmente encontravam cogumelos venenosos. Yuki, Zenji Marui e Megumi vigiavam-nos constantemente, certificando-se de que nenhum cogumelo silvestre venenoso fosse levado de volta. Megumi Tadokoro morava aqui o ano todo, então naturalmente conhecia bem os cogumelos locais. Zenji Marui, por possuir muito conhecimento, também conseguia avaliar se os cogumelos silvestres eram tóxicos com base nesse conhecimento. Já para Yuki, foi ainda mais simples. Com um simples olhar, ele soube avaliar o estado daqueles cogumelos. Embora não reconhecesse alguns deles com base nas informações de sua visão evolutiva, ele podia dizer se continham alguma substância nociva. Sob a supervisão deles, a maioria dos cogumelos silvestres que estavam nas mãos de todos foi descartada. É bastante perigoso procurar cogumelos silvestres sozinho num lugar como este. Existem muitas variedades, e a maioria delas é tóxica. 1 hora depois, todos se sentaram para descansar e recolheram os cogumelos silvestres que haviam colhido. Esses cogumelos que eles tinham em mãos eram apenas uma pequena parte do que haviam coletado. Quanto ao restante, eram todos cogumelos tóxicos e já haviam sido descartados. Yoshino Yuki agora se sentia bastante apreensiva. Se não fosse pelas pessoas familiarizadas com esses cogumelos que estavam de guarda, levá-los de volta poderia ter consequências fatais. E existem muitos cogumelos venenosos que são quase idênticos aos comestíveis. Não faço ideia de como vocês conseguem diferenciá-los. Alice Nakiri não conseguiu conter a reclamação. Algumas pareciam exatamente iguais para ela, mas aos olhos de Yuki, Zenji e Megumi, havia uma mistura de venenosas e não venenosas. De qualquer forma, ela realmente não conseguia distingui-los. É a primeira vez que você vê esses cogumelos, então é natural que não consiga distinguir os que são parecidos. Isso requer experiência. Depois de um tempo, você naturalmente também saberá como diferenciá-los, disse Yuki. Identificar alguns cogumelos silvestres exigia atenção a pequenos detalhes. Quem tinha experiência conseguia reconhecer à primeira vista, enquanto quem não tinha ficava completamente perdido. Depois de brincarem um pouco mais, finalmente chegou a hora do almoço. Liderados por Megumi Tadokoro, todos foram para um bosque de bambus. Ao lado do bosque havia uma área gramada e também um pequeno riacho, o lugar perfeito para um piquenique. O ambiente aqui é realmente agradável. Se ao menos fosse a época certa, poderíamos desenterrar alguns brotos de bambu, disse Chan Ibuzaki, olhando para o bosque de bambu ao lado deles. Um bosque de bambu tão grande, se fosse a época certa, ele calculou que poderiam encontrar muitos brotos de bambu. Mesmo que não haja brotos de bambu, ainda tem bambu. E tem material suficiente aqui. Vou preparar uns docinhos gostosos para vocês. Após dar uma olhada na floresta de bambu, Yuki imediatamente pegou um facão e foi em direção ao bosque de bambus. Todos começaram a preparar as coisas que precisariam mais tarde, olhando curiosamente para Yuki. Yuki, ao chegar à orla do bosque de bambu, selecionou um pedaço de bambu de que precisava e começou a cortá-lo. Graças à sua honra culinária, e agora que ela melhorou bastante, o único golpe de Yuki atingiu precisamente o ponto mais frágil do bambu. Como uma faca quente na manteiga, o bambu foi cortado instantaneamente.
e o corte ficou incrivelmente liso como uma superfície espelhada. Se fosse qualquer outra pessoa, embora cortar um caule de bambu não fosse um problema, ainda exigiria algum esforço. Mas para Yuki foi extremamente simples. O facão moveu-se rapidamente e o bambu caído foi cortado em pequenos pedaços por Yuki. E Yuki também não desperdiçou as folhas do bambu, recolhendo-as todas. Será que Yuki vai fazer arroz de bambu? Todos perguntaram curiosos depois de verem os pedaços de bambu que Yuki trouxera. Naturalmente já tinham ouvido falar de arroz de bambu. Uma parte será para o arroz de bambu. Quanto ao resto, vou preparar outro prato, disse Yuki enquanto colocava os ingredientes no chão e se dirigia para o riacho. Faltava outro ingrediente. Depois de procurar um pouco, Yuki encontrou a terra que precisava, cavou um pouco e a empilhou na margem do riacho. Após lavar as mãos, voltou para onde todos estavam e começou a escolher os ingredientes. Com as ações de Yuki, todos também ficaram sabendo o que ele planejava fazer. Além de arroz de bambu, Yuki ia preparar frango do mendigo. Frango do mendigo é um frango recheado, envolto em argila e folhas de lótus, ou folhas de bambu como alternativa, e assado lentamente em fogo baixo. Eles simplesmente trouxeram uma galinha hoje. No entanto, a galinha do mendigo que Yuki preparou era diferente da habitual. Yuki usou as facas de 7 estrelas para dividir 2 das seções de bambu em tiras finas. Em seguida, desossou o frango e inseriu as tiras de bambu no frango, usando o bambu como substituto dos ossos da galinha. Depois disso, marinou o frango com vários temperos. Após terminar, Yuki levou o frango para a margem do rio, embrulhou-o nas folhas de bambu previamente limpas, em seguida, cobriu-o com uma camada de lama. Após essa etapa, Yuki não se preocupou em cavar um buraco ou procurar lenha, pois não era necessário. Seu inferno permitia que ele cozinhasse o frango do mendigo diretamente com as mãos nuas. Chamas aterrorizantes envolveram instantaneamente o frango do mendigo nas mãos de Yuki, transformando-o em uma bola de fogo. Nesse momento, Yuki parecia um mago de filme, segurando uma bola de fogo. Para o frango do mendigo, o controle da temperatura foi a parte mais crucial e também a mais difícil de gerenciar. Afinal, cozinhar um frango inteiro não era tarefa fácil. Se o calor fosse um pouco forte demais, mesmo que o frango estivesse embrulhado em papel alumínio, ele acabaria queimado. Se o calor fosse insuficiente, o frango ficaria mal passado. E durante o processo de cozimento, o chefe não conseguiu determinar o estado do frango. Isso foi diferente dos outros pratos. Ao preparar outros pratos, para garantir que o calor estivesse no ponto certo, podia-se provar a comida, observar as mudanças nos ingredientes ou usar outras ferramentas. Mas o frango do mendigo era diferente. Envolto em uma espessa camada de lama, era muito difícil para um chefe avaliar o estado dos ingredientes em seu interior. Embora a tecnologia estivesse avançada e muitas ferramentas estivessem disponíveis, se a lama e as folhas que protegiam a galinha do deserto fossem danificadas, o aroma naturalmente se perderia. No entanto, para Yuki, que possuía inferno, isso foi muito simples. Além disso, com seu toque e visão apurados, ele tinha uma compreensão clara da condição dos ingredientes dentro da lama. Sob o calor intenso das chamas, a lama externa secou rapidamente. O calor se espalhou pela lama e pelas folhas de bambu até chegar ao frango dentro dela. A fragrância do bambu, proveniente das folhas externas, impregnou lentamente os ingredientes. E como Yuki havia substituído os ossos de frango por tiras de bambu, estas também liberaram sua fragrância única. Esses 2 aromas, combinados com os temperos que Yuki usou para marinar o frango, criaram uma reação química. A delícia continuava a se intensificar na lama. O frango do mendigo nas mãos de Yuki havia se transformado em uma super bomba de aroma. Vendo que estava quase pronto, Yuki também retirou as chamas. A bola de lama fumegante ainda irradiava calor. Até o ar ao redor parecia distorcer-se ligeiramente. Mas para Yuki, com seu inferno, temperaturas tão altas não eram nada. Yuki não abriu a lama imediatamente. Deixar os ingredientes dentro dela continuarem a cozinhar em fogo brando tornaria o sabor ainda melhor. Durante esse período, Yuki começou a fazer arroz de bambu. Fazer arroz de bambu era ainda mais simples. Contanto que houvesse ingredientes suficientes, Yuki conseguia prepará-lo em minutos. Yuki agiu rápido demais. Enquanto os outros ainda estavam se preparando, os pratos do lado dele já estavam prontos. Para não perder o momento ideal para comer, todos pararam momentaneamente o que estavam fazendo e se reuniram em volta da toalha de piquenique. Observando seus olhares expectantes, Yuki tocou a bola de lama com a mão. Foi apenas um toque leve, mas no segundo seguinte, a bola de lama se estilhaçou completamente. Este foi o efeito do uso habilidoso da força, utilizando a honra alimentar. A força se espalhou instantaneamente por toda a bola de lama, de modo que com apenas um toque, a bola de lama à sua frente se estilhaçou. Tal movimento chamou a atenção de todos mais uma vez. O toque leve de Yuki foi simplesmente incrível. Os olhos das meninas brilharam como estrelinhas. Os meninos olharam para Yuki como se ele fosse o chefe deles. Tão perfumado. Mesmo ainda embrulhado em folhas de bambu, o aroma já é tão intenso. Ao verem o frango do mendigo ainda embrulhado em folhas de bambu, todos estavam praticamente babando. No instante em que a lama se quebrou, o aroma selado explodiu. É como se uma bomba de fragrância tivesse acabado de explodir. Todos ficaram hipnotizados por aquele cheiro. Não se empolguem muito ainda. Isso não é tudo. Enquanto Yuki falava, ele desembrulhou a camada externa de folhas de bambu. No instante em que as folhas de bambu foram abertas, uma fragrância ainda mais intensa emanou de dentro, como uma segunda bomba de perfume. Nesse momento ninguém falou. Eles temiam que falar os fizesse babar. O efeito da segunda bomba de fragrância foi claramente ainda mais poderoso. E agora, para o terceiro. No instante em que a faca das 7 estrelas de Yuki cortou o frango, a terceira onda de aroma explodiu. Uma bomba de fragrância de 3 camadas, cada camada mais perfumada e sedutora que a anterior. O aroma único das folhas e
tiras de bambu combinou perfeitamente com os temperos, criando uma fragrância ainda mais excepcional. As facas de 7 estrelas de Yuki se moveram rapidamente e cortaram o frango em pedaços menores. Embora a melhor maneira de comer o frango do mendigo fosse despedaçando-o com as mãos, havia muita gente e apenas um frango, então Yuki só pôde cortá-lo em pedaços menores. Após essa etapa, Yuki trouxe o arroz de bambu. No momento em que ele abriu o bambu, uma fragrância fresca também se espalhou, embora estivesse completamente mascarada pela tripla explosão de aroma do frango do mendigo anterior. Bombas de fragrância. Essa ideia é incrível. Os olhos de Yoshino Yuki brilharam. O tema desta eleição de outono foi o Kariu. Basicamente, tratava-se de usar várias especiarias, e as bombas de aroma foram sem dúvida uma boa escolha. Tanto Soma Yukiera quanto Akira Ayama utilizaram essa estratégia na história original. As constantes explosões de fragrância impressionaram tanto os alunos quanto os jurados. Você tem razão, as bombas de fragrância podem ser muito eficazes quando usadas corretamente. Shan Ibuzaki, especializado em culinária defumada, naturalmente também tinha uma compreensão diferente de aroma. Ao ouvir isso, todos se sentiram um pouco tentados. Embora seja verdade que bombas de fragrância possam causar uma forte impressão, muitas pessoas usando a mesma tática seria repetitivo. Quanto mais exigentes forem os jurados, menos eficaz isso se torna, alertou Alice Nakiri. Embora seja uma boa ideia se usada em excesso, os juízes se cansariam dela. Na verdade, todos vocês podem usar bombas de fragrância, e podem até combiná-las. Yuki revelou seus pensamentos. Ao ouvir isso, todos ficaram ansiosos para experimentar. Afinal, eram todos do mesmo dormitório e não queriam ver ninguém eliminado. Vou entrar em contato com os outros e ver o que eles acham. Yoshino Yuki imediatamente pegou o telefone e ligou para aqueles que estavam hospedados no Estrela Polar. No fim, todos concordaram. Soma Yukiera e Ryukurokiba ficaram muito interessados nessa abordagem. Quanto aos outros dois, ser carregado foi, naturalmente, o melhor resultado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 76. Agora que todos concordam, podemos trabalhar de acordo com esse método. Mas como estamos divididos em duas áreas, os pratos que faremos precisarão ser ajustados de acordo, disse Yuki. Então, todos fizeram planos. Havia duas áreas. Grupo A com Soma Yukiera, Ryukurokiba, Shan Ibuzaki, Zenji Marui e Ryoko Sakaki. Quanto ao grupo B, Ryuki Megumi Tadokoro, Alice Nakiri, Yoshino Yuki, Daigo Aoki e Soji Sato. A distribuição foi bastante equilibrada. Este grupo está muito bom. As habilidades culinárias de todos são bastante fortes, com Soma e Ryu liderando o grupo A. Já no grupo B, embora as habilidades de Daigo e Soji sejam um pouco mais fracas comigo lá, isso não será um problema. A participação de Yuki nas eleições de outono significava uma vitória quase garantida. Para ele, era como jogar contra novatos, e simplesmente esmagá-los não tinha graça nenhuma. Então, ele faria algo mais interessante. Levaria toda a equipe da Estrela Polar para o top 8. Agora as coisas ficariam interessantes. 11 pessoas entre os 8 primeiros. Isso certamente deixaria todos que acompanham as eleições de outono perplexos. Vamos chamar esse plano de Operação Dominação da Estrela Polar. Yoshino Yuki deu um nome ao plano com entusiasmo. Ótimo! Agora temos a estrutura e o nome. Vou cuidar dos detalhes. Para este plano, todos vocês retornarão ao Estrela Polar para os últimos 10 dias de férias. Afinal, um plano como este requer prática e coordenação, disse Yuki. Naturalmente, ninguém apresentou objeções. Eles mal podiam esperar para ver seu plano dar certo, imaginando como as eleições de outono se tornariam o palco pessoal da Estrela Polar. Após concluírem suas discussões, todos voltaram sua atenção para a comida, a principal atração do momento. O aroma refrescante do bambu, misturado com os temperos, cria uma fragrância única que complementa tão bem o sabor do frango. E essa textura é imbatível. É muito bom. Só depois de comer é que todos perceberam que a explosão de aromas anterior tinha sido apenas uma introdução. O segredo continuava sendo o sabor do prato em si. Em pouco tempo, o frango e o arroz de bambu à sua frente foram completamente devorados. Embora a porção de frango fosse substancial, depois de dividida entre eles, não foi suficiente. Mas o que não podia fazer muita coisa a respeito agora. Não era que ele não quisesse fazer mais, mas os ingredientes tinham acabado. Então, ele só podia esperar para comer os pratos que os outros haviam feito. Logo, todos trouxeram os pratos que haviam preparado. Alice Nakiri também havia começado a aprender shukariori com Yuki. Isso não significava que ela havia abandonado a gastronomia molecular, apenas que havia mudado sua posição de primária para secundária. O motivo era simples. A gastronomia molecular era um campo completamente novo. Não que estivesse errado, mas sim, era como uma selva indomada. Poucas pessoas haviam explorado verdadeiramente todo o seu potencial. Querer desenvolver sozinha um novo caminho culinário era uma tarefa incrivelmente difícil. Alice Nakiri não era Yuki. Ela não tinha um sistema, então, nesse caminho, ela estava fadada a ser gradualmente ultrapassada por outros. Seguindo a sugestão de Yuki, Alice gradualmente passou a se concentrar na culinária tradicional, aprendendo diretamente com Yuki. Quanto à gastronomia molecular, ela não havia desistido, mas em vez disso estava tentando encontrar um equilíbrio, permitindo que ela complementasse a culinária tradicional. Essa abordagem aprimorou ainda mais as habilidades culinárias de Alice Nakiri.
Seu talento já era excepcionalmente alto no Estrela Polar, então, após escolher esse caminho mais adequado, sua velocidade de evolução surpreendeu a todos. Todos também cozinharam alguns dos cogumelos silvestres que haviam colhido. O sabor estava muito bom, os cogumelos silvestres tinham um frescor único. Somente à noite todos terminaram a limpeza e retornaram ao Shokei em Ryokan. No Ryokan, eles tinham acesso a mais ferramentas e equipamentos. Quanto aos cogumelos silvestres restantes, aqueles próprios para fritar foram fritos e conservados. O óleo resultante desses cogumelos silvestres foi um excelente acompanhamento para macarrão. No terceiro dia em que estavam no Ryokan, graças ao apoio financeiro de Alice Nakiri, eles fretaram um barco de pesca para um passeio de um dia no mar. Eles planejavam brincar no barco, pescar e até mergulhar em locais adequados. Por razões de segurança, havia vários instrutores de mergulho a bordo, e eles tinham até mesmo equipamentos de primeira linha. Só se pode dizer que, com o poder do dinheiro, conseguir essas coisas foi simplesmente fácil demais. Isso também deixou todos sem palavras mais uma vez. A ideia original de Megumi era encontrar um conhecido, conseguir um bom preço e levar todos para uma simples pescaria, para depois brincarem na praia. Mas com Alice Nakiri por perto, o poder do dinheiro tornou tudo fácil. Ao verem o capitão do barco, com um sorriso de orelha a orelha, eles perceberam que ele devia ter ganho uma fortuna. E os instrutores de mergulho sorridentes também fizeram uma pequena fortuna. Como Alice disse, já que viemos para nos divertir, estamos aqui para gastar dinheiro, e essa pequena quantia era menos que uma gota no oceano para ela. Yuki, você não vai pescar? Depois que os outros prepararam suas varas de pesca, olharam para Yuki com certa curiosidade, e Yuki não parecia estar com vontade de pescar naquele momento. Vou passar. Tenho outros métodos, disse Yuki com um sorriso, embora houvesse algo naquele sorriso que fazia as pessoas se sentirem estranhas. Megumi, o que há de errado com a Yuki? Yoshino Yuki perguntou baixinho a Megumi Tadokoro. Afinal, Megumi era quem passava mais tempo com Yuki. Alice Nakiri e os outros também aguçaram os ouvidos. Bem, antes eu e a Yuki fomos pescar algumas vezes. Ao ouvir a pergunta de Yoshino Yuki, a expressão de Megumi Tadokoro tornou-se um pouco sutil. Yuki era a pessoa mais próxima dela e até se dava bem com os membros de sua família. Durante as férias, Yuki costumava visitar Megumi. Antes de reencarnar, Yuki não gostava muito de pescar, mas tinha ouvido falar dos problemas de ser pescador. Então, quando Megumi o levou para pescar em alto mar pela primeira vez, um novo mundo se abriu para ele. Sua pesca naquele dia tinha sido bastante impressionante. Os outros pescadores experientes que estavam no barco na ocasião ficaram com inveja. Mas quando souberam que ele era iniciante, simplesmente disseram que era sorte de principiante. Yuki não se importava muito, mas suas subsequentes pescarias o deixaram bastante infeliz. Depois disso, sua sorte na pesca ficou amaldiçoada. Embora ele pescasse alguma coisa, nunca eram peixes. No entanto, como pescador, era impossível simplesmente desistir apenas por causa do azar. O próprio Yuki suspeitava que o sistema estivesse de alguma forma absorvendo toda a sua boa sorte como pescador. Hoje, Yuki não tinha nenhuma intenção de pescar. Na verdade, com suas habilidades atuais, criar um tipo especial de isca que garantisse uma grande captura não era problema algum, mas hoje, Yuki queria extravasar seu ressentimento acumulado. Depois que todos começaram a pescar, Yuki também tirou da água as coisas que havia preparado. 2 arpões presos a cordas. Já que não conseguia pescar nada com vara, resolveu usar um método mais direto. Ele chegou a essa abordagem somente depois de adquirir sua supervisão. Utilizar esse método para pescar era muito difícil. Apenas barcos de pesca especializados, que tinham como alvo o atum ou o peixe-espada, utilizavam essa técnica. No entanto, para Yuki, usar esse método era muito mais fácil do que pescar com vara. Sua visão excepcional permitia que ele enxergasse claramente tudo até 100 metros abaixo da superfície, com um simples olhar. Ele conseguia identificar peixes ou outras criaturas. E o controle de força proporcionado pela honra alimentar permitiu que ele lançasse arpões com precisão sem esforço. Apesar de apresentar resistência à água, com a ajuda da honra culinária, isso não foi problema. Enquanto todos os outros estavam ocupados pescando, Yuki, com o arpão na mão, caminhou até a beira do convés. Rapaz, pescar assim não é fácil. Tem certeza de que não quer uma vara de pesca? Ao ver isso, o capitão não pôde deixar de fazer um lembrete. Embora seu barco fosse para pesca marítima, eles geralmente pescavam peixes comuns e camarões. Portanto, ele não estava muito otimista quanto ao método de Yuki. Apenas olhando para o vasto oceano, era impossível dizer o que havia lá embaixo. No instante em que o capitão terminou de falar, Yuki lançou seu arpão. O arpão disparou com uma velocidade incrível, mergulhando na água. E graças ao controle único de Yuki, a entrada do arpão não causou um grande respingo. Na verdade, quase não houve perturbação na superfície. O método de Yuki minimizou a resistência da água. Após o arpão descer mais de 20 metros, ele perfurou diretamente um grande peixe-papagaio. Ao ver o arpão atingir o alvo, Yuki puxou a corda rapidamente. Se ele estivesse pescando com vara, não ousaria ser tão violento. Afinal, os peixes ainda são bastante fortes na água. Se aplicasse muita força, o peixe poderia escapar do anzol. Mas aquilo era um arpão, e a corda presa a ele também era muito grossa. Era impossível para o peixe se libertar. Além disso, após ser perfurado, o peixe já estava gravemente ferido e tinha pouca força para se debater. Logo depois, Yuki puxou um enorme peixe-papagaio. Ele realmente acertou alguma coisa. Ao verem isso, o capitão, os membros da tripulação e os instrutores de mergulho ficaram todos estupefatos. Ninguém esperava que Yuki realmente conseguisse pescar desse jeito. E esse peixe-papagaio era enorme. Agora eu entendo por que Yuki não usa vara de pescar. Se eu tivesse essa habilidade, também não me incomodaria com varas de pescar. Disse Zenji Marui, olhando para sua vara de pescar ainda imóvel. Esse método era simplesmente poderoso demais.
De qualquer forma, era a primeira vez que eles presenciavam algo assim. Como era de se esperar de Yuki, até isso é moleza para ele, Alice Nakiri chegou a largar sua própria vara de pescar e correu para ver o que Yuki estava fazendo. Comparado com a monotonia da pesca, o método de Yuki era muito mais interessante. Ao ver isso, Megumi Tadokoro também a seguiu imediatamente. Embora fosse uma pessoa bondosa e confiante, ela também percebeu as ações de Alice Nakiri. Ela não ia deixar Alice lhe roubar Yuki. Yuki, podemos experimentar? Ao ver Yuki separar o peixe, Alice Nakiri perguntou ansiosamente. Claro, existe outro arpão, mas acertar um peixe não é tão fácil assim, disse Yuki. Se fossem outros, ele poderia garantir que ninguém conseguiria replicar o que ele acabará de fazer, nem mesmo aqueles barcos de pesca profissionais que tinham como alvo o atum. Embora esses pescadores também utilizassem esse método, eles preferiam ir para o mar em dias de tempestade, pois só assim suas presas vinham à superfície. Seria impossível acertar peixes com um arpão através de dezenas de metros de água. Após ouvir o que Alice Nakiri, ignorando seu aviso, tentou imitá-lo e lançou seu arpão. No entanto, no momento em que o arpão fez contato com a superfície da água, um grande respingo ocorreu. A força do arpão se dissipou completamente, e a força de Alice já não era particularmente grande. Assim, o arpão perdeu todo o seu ímpeto antes mesmo de entrar completamente na água e só pôde afundar lentamente. Essa cena fez com que todos ficassem em silêncio. Após a performance divina de Yuki, a tentativa de Alice Nakiri pareceu simplesmente lamentável. Parece que não é tão simples assim. Yuki, você pode fazer as honras. Alice, sendo resistente a qualquer constrangimento, não demonstrou o menor sinal de vergonha pelo seu fracasso e simplesmente puxou o arpão de volta. A julgar pela sua expressão, parecia que nada tinha acontecido. Essa mentalidade despertava inveja em todos. Se fossem eles, provavelmente procurariam um buraco para se esconder agora mesmo. Mas olhando para Alice, ela estava calma como nunca. Ao ver isso, Yuki não pôde deixar de sorrir. Então, ele lançou outro arpão, desta vez trazendo de volta uma moreia de tamanho médio. A moreia continuou a se debater mesmo depois de ser puxada para cima. Com exceção de Yuki, ninguém, nem mesmo o capitão, ousava tocá-lo. Afinal, ser mordido por aquela coisa não era algo desejável. Na melhor das hipóteses, você ganharia alguns buracos na mão. Na pior, perderia um pedaço de carne. Yuki, ignorando essas preocupações, agarrou a moreia sem hesitar e a desprendeu do arpão antes de retomar sua caçada. Depois disso, Yuki fisgou todos os tipos de frutos do mar com seu arpão, até mesmo uma lagosta enorme. Graças ao poder do dinheiro, as águas para onde o capitão os levou estavam repletas de frutos do mar. Yuki também estava grata por viver em um mundo gourmet. Se fosse no mundo real, mesmo que ele tivesse tal habilidade, não se atreveria a fazer isso dessa maneira, pois quem sabia se esses peixes estavam contaminados. Nesse mundo gourmet, o ambiente ecológico ainda estava relativamente bem preservado. Yuki era agora o centro das atenções no barco. Vendo Yuki se esforçar continuamente, puxando todos os tipos de frutos do mar, as outras pessoas que estavam pescando ficavam incrivelmente invejosas. Mas inveja era inveja, eles simplesmente não tinham a habilidade de Yuki. Eles nem conseguiam ver claramente o que havia na água, muito menos replicar a técnica de Yuki. A tentativa fracassada de Alice Nakiri ainda estava fresca em suas mentes. Capítulo 77. Nas horas seguintes, Yuki funcionou como uma máquina incansável, trazendo continuamente todos os tipos de frutos do mar. Isso deixou o capitão e a tripulação atônitos. A resistência de Yuki era impressionante. Eles sabiam exatamente quanta força seria necessária para lançar um arpão e puxá-lo de volta com um peixe preso a ele, e também quanta resistência tais ações consumiriam. Yuki conseguiu manter o ritmo por várias horas, o que os deixou impressionados. Na verdade, eles estavam vendo apenas a superfície. O gasto energético real de Yuki não era tão alto. Graças à sua habilidade honra alimentar, Yuki quase não precisou usar força ao lançar o arpão. O mesmo aconteceu ao puxar o peixe para cima. Além disso, o físico de Yuki era muito bom. Por isso ele conseguia fazer tudo com tanta facilidade. Depois de passar tanto tempo pescando, Yuki não havia gasto muita energia. No entanto, Yuki decidiu que já era o suficiente. Ele já havia pescado mais do que o bastante. Se eu tivesse habilidades assim sempre que fosse para o mar, tudo o que precisaria seriam alguns arpões e voltaria com o barco cheio de peixes. O capitão ficou chocado com a performance de Yuki, mas também sabia que não conseguiria prendê-la. Ele ficou preso logo no primeiro passo. Como enxergar os peixes com clareza no mar? Depois disso, deslocaram-se para um local mais adequado para mergulho. Após equiparem-se com o equipamento necessário e com a ajuda de vários instrutores de mergulho, iniciaram a descida. O mundo subaquático era verdadeiramente belo, um espetáculo para se contemplar. Como o mergulho consome muita energia, depois de menos de uma hora, eles decidiram que era hora de voltar. Nos dias seguintes, eles exploraram lugares próximos ao Shokkei em Ryokan. Depois de se divertirem bastante, todos voltaram para casa. Yuki retornou à Estrela Polar para preparar o plano que tinham para o futuro. Fumio Daimido, após tomar conhecimento desse plano, embora o considerasse uma boa ideia, também lembrou Yuki de não insistir caso não estivesse funcionando. Era a primeira vez que ela ouvia falar de um plano assim. Se funcionasse, as eleições de outono deste ano se tornariam lendárias. Mas se falhasse, poderia ter um efeito contrário espetacular. Com as habilidades culinárias de Yuki, mesmo uma falha não teria qualquer impacto sobre ele. Mas esse não foi o caso dos outros.
A respeito disso, Yuki afirmou que, com suas habilidades, concretizar tal plano seria incrivelmente fácil. No entanto, ele não pretendia levar esse plano adiante sozinho, mas sim que todos contribuíssem com suas especialidades. Ele então faria novos ajustes e planos com base nos pratos que eles preparavam. Isso também foi uma experiência bastante interessante para Yuki. 10 dias antes do fim das férias, todos retornaram à Estrela Polar e mostraram seus resultados para Yuki. Graças à ajuda de Yuki e ao esforço de todos, os pratos que prepararam ficaram muito bons. Agora, Yuki precisava finalizar os detalhes do plano com base nesses pratos. Aliás, antes do fim das férias, Yuki também conseguiu outra isca grande. Desta vez, sua pescaria rendeu a técnica secreta Corte de Cristal Alhá, que era completamente inútil para o Yuki atual. Quanto às iscas pequenas, suas chances de pegar algo bom eram ainda menores. Em média, ele só conseguia alguns ingredientes úteis por mês. Yuki já estava acostumada com isso. Embora na maioria das vezes a isca pequena rendesse lixo inútil, havia aquelas raras ocasiões em que ele capturava ingredientes do mundo de Toriko. Então ele praticamente tinha um suprimento contínuo de ingredientes de primeira qualidade. O tempo passou voando e as eleições de outono começaram conforme o previsto. Os estudantes que participarão das eleições de outono se reuniram no local designado. Outros alunos, inclusive os de anos mais avançados, tornaram-se espectadores. Na verdade, participar das eleições de outono teve seus prós e contras. A vantagem era que isso comprovava que eles estavam entre a elite daquele ano em Totsuki, e era uma chance de se exibirem para o mundo. A desvantagem era que essa aparição pública poderia muito bem se tornar um constrangimento. Os critérios de avaliação das eleições de outono eram os mesmos todos os anos. Eles sabiam, naturalmente, que a maioria das elites obteria apenas cerca de 20 ou 30 pontos, com base em padrões internacionais. Apenas uma pequena parcela conseguiu pontuação acima de 60. Os atuais alunos do segundo e terceiro ano eram assim. Os melhores entre eles mal chegavam a 80. A maioria das notas dos alunos ficou em torno de 30. Assim, a maioria dos alunos participantes sentia-se um tanto apreensiva. A probabilidade de obter uma pontuação alta era muito baixa. Eles não se atreviam a ter muita confiança. Naturalmente, os que mais chamaram a atenção foram os da Estrela Polar, especialmente o Ki, que estava no grupo B. Sua presença ali era como a de um rei jogando na categoria bronze. A participação dele nas eleições de outono é praticamente um pesadelo para os outros alunos. No local onde os membros da elite dos 10 estavam reunidos, ao verem Yuki no grupo B, todos os presentes ficaram meio sem palavras. Afinal, Yuki era mais forte que eles, e mesmo assim estava participando de uma seleção para os candidatos à elite dos 10. Não há nada que possamos fazer a respeito, contanto que eles não sejam membros da elite dos 10, estão elegíveis. Este é um evento relacionado à reputação de Totsuki, então naturalmente eles têm que incluí-lo. Eiichi Tsukasa balançou a cabeça, impotente. Não havia necessidade de inscrição para as eleições de outono. Todos os alunos do primeiro ano estavam incluídos. O trabalho deles era selecionar alunos que atendessem aos padrões. Então, mesmo sabendo que Yuki era absurdamente forte, eles ainda tinham que deixá-lo participar. Essa turma é realmente azarada. Não só a Irina Nakiri está sempre dominando o grupo, como agora ainda tem a Yuki, que é ainda mais assustadora. O que vocês acham que serão as notas este ano? Rindo, Kobayashi balançou a cabeça e perguntou. Notas? Com esse cara aqui, até uma nota perfeita não seria surpresa. Terunori Kuga revirou os olhos. Ao contrário de seus dois grupos, onde a pontuação mais alta foi em torno de 80 pontos e a maioria dos membros da Elite 10 obteve pontuações na casa dos 70. Os calouros deste ano foram diferentes. Esta geração tinha muitos talentos, e com uma figura de nível superior como Yuki por perto. Conhecendo Yuki tão bem quanto conhecia, Kuga ficaria surpreso se Yuki não obtivesse uma pontuação perfeita com base nos padrões da eleição de outono. É verdade, Yuki é forte demais. Os padrões da eleição de outono são brutais para os outros alunos, mas para ele, são praticamente inexistentes. Todos assentiram em concordância. Eles acreditavam que aquela eleição de outono estava destinada a ser a apresentação solo de Yuki. Mal sabiam eles, os moradores do Estrela Polar tinham um plano em ação, prontos para revelar sua performance. Com o passar do tempo, todos os alunos estavam em seus postos, assim como os juízes. No entanto, o que surpreendeu Yuki foi que Natsumi Sendavara, que deveria estar no grupo A, apareceu no grupo B. Yuki praticamente adivinhou que ela apareceu ali por causa dele. Quanto ao grupo A, agora deve ser Orie Sendavara. Yuki não havia conhecido Orie Sendavara da última vez. Ele apenas falou sobre a colaboração com Natsumi Sendavara e depois não se preocupou com mais nada. Apenas esperou para receber o dinheiro. Por favor, diga algumas palavras para começarmos. Após Natsumi Sendavara se sentar, Etsuya Eizan lhe entregou o microfone. Afinal, seu status era muito superior ao dos outros jurados. Inicialmente, ele pensou que convidar os dois custaria bastante, mas, inesperadamente, o convite correu incrivelmente bem. Eles aceitaram imediatamente, o que o surpreendeu bastante. Após pegar o microfone, Natsumi Sendavara imediatamente começou a fazer algumas brincadeiras. Isso não era incomum, seu status justificava esse nível de atrevimento. Bem, embora essas competições me entediem um pouco, ter o Yukiko aqui torna as coisas interessantes. Estou bastante ansioso para experimentar o prato dele. No final, Natsumi Sendavara também mencionou especificamente Yuki. Esse era o seu verdadeiro pensamento. Na verdade, ela só estava interessada em Yuki, tendo já provado seus temperos especiais anteriormente. Ela tinha certeza de que Yuki a surpreenderia novamente nesta competição, e foi justamente por causa de Yuki que quando Eizan a convidou, ela concordou sem hesitar.
Caso contrário, mesmo que ela tivesse concordado antes, teria conseguido uma recompensa considerável de Eizan. Embora Eizan fosse apenas um estudante, ele era, afinal, um membro da elite dos 10, e detinha muitos dos recursos de Totsuki. Ao ouvir isso, Etsuya Eizan finalmente entendeu por que aquelas duas irmãs haviam concordado tão prontamente. Elas estavam ali por causa de Yuki. Os outros alunos também olharam para Yuki em uníssono. Ficou claro que entre os presentes apenas Yuki era valorizada por ela, o que também os deixou bastante invejosos. Mas eles também sabiam muito bem que era justo que Yuki recebesse esse tratamento. Yuki era alguém que havia até mesmo derrotado um membro da elite dos 10. O único motivo para Yuki aparecer aqui é porque ele próprio não era um membro da elite dos 10. Com as palavras de Natsumi Sendavara e o anúncio do apresentador, as eleições de outono começaram oficialmente. Todos os alunos presentes começaram a trabalhar, exceto Yuki, que encontrou uma cadeira, sentou-se e não fez nada. Essa ação também deixou todos muito perplexos. Eles não sabiam o que Yuki estava tramando. O motivo de Yuki não estar fazendo nada era que ele estava rápido demais. Desta vez, ele precisava esperar pelos outros. Então, ele simplesmente se sentaria e descansaria um pouco, aguardando que a comida dos outros alunos chegasse a um certo ponto antes de começar. Às vezes, ser muito rápido não era uma coisa boa. Com o passar do tempo, os aromas começaram a perfumar o local. Afinal, o tema desta vez envolvia o uso de diversas especiarias, então a fragrância naturalmente não podia ser comparada à de pratos comuns. Os aromas dos pratos dos moradores da Estrela Polar não eram muito fortes. Isso porque eles estavam planejando um ataque com uma bomba de aromas somente depois que os pratos estivessem prontos é que o aroma atingiria seu ápice. Nesse momento, o aroma já estaria selado dentro dos pratos. Que diabos aquele cara está fazendo? Por que ele ainda está sentado aí? Erina Nakiri olhou para Yuki com certa confusão. O fato de Yuki ter permanecido imóvel a deixou bastante perplexa. Não só ela, mas os outros alunos e até os juízes também estavam confusos. Enquanto todos estavam perplexos, Yuki, percebendo que o momento estava quase certo, também começou a se mover. Ao mesmo tempo, alguns alunos já haviam terminado seus pratos, mas os resultados foram desastrosos. Embora já tivessem passado férias inteiras preparando esse prato, alguns até usaram suas conexões familiares para conseguir ajuda de chefes habilidosos. No fim, quem teve que cozinhar continuou sendo ele mesmo. Então, mesmo com a ajuda dessas pessoas, suas notas não seriam muito altas. Após a revelação da primeira nota, o local ficou em silêncio. Embora todos estivessem mentalmente preparados, ver aquela nota ainda os deixou sem palavras, porque a pontuação exibida era apenas na casa dos 20. O grupo A estava ligeiramente melhor. O primeiro a terminar lá tinha uma pontuação de 33. Mas fossem 30 ou 20 pontos, esses placares já haviam deixado todos sem palavras. E o mais importante, eles achavam que já tinham chegado ao fundo do poço, mas, inesperadamente, essa pontuação foi considerada média, até mesmo um pouco acima da média, porque os alunos seguintes baixaram continuamente o nível de exigência, de 20 e poucos para 10 e poucos pontos. Chegou-se até a passar por um constrangimento com uma pontuação de um dígito. A aparência desse sujeito também deixou todos os alunos presentes perplexos. Até mesmo os juízes não puderam deixar de olhar duas vezes para esse indivíduo. Lembrem-se de que esta competição deu aos alunos um mês inteiro para se prepararem com antecedência. E aqueles que foram selecionados para participar das eleições de outono foram, sem dúvida, os melhores alunos do primeiro ano. No entanto, esse cara conseguiu uma pontuação de um dígito. De certa forma, isso também foi incrível. Até os juízes ficaram sem palavras diante dele. Inicialmente eles queriam fazer alguns comentários sarcásticos, mas no fim se contiveram. Afinal, essa pontuação já era mais impactante do que qualquer palavra sarcástica. Este aluno claramente cometeu algum erro operacional, e o tempo restante não lhe permitiu preparar outro prato, então ele só pôde aceitar seu destino. Após uma série de notas baixíssimas, finalmente apareceram alguns alunos capazes. Não Sadatsuka e os outros da história original, embora não tivessem muitas cenas, eram pelo menos alunos de nível elite. Os 60 alunos aqui presentes eram todos da elite entre os calouros, mas ainda havia uma diferença considerável entre a elite e os demais. A maioria tinha pontuações em torno de 20 ou 30, mas não Sadatsuka e os outros conseguiam elevar suas pontuações acima de 80. E depois que uma pessoa quebrou o gelo, pontuações altas na casa dos 80, e até acima de 90, começaram a aparecer sucessivamente. Os alunos deste ano são realmente especiais. Os alunos da Estrela Polar nem chegaram ainda, e já vimos pontuações tão altas. Os 10 da elite também estavam muito cientes da Estrela Polar. Sabiam que esse grupo era a nata da nata, mas nunca esperaram ver outras surpresas antes mesmo de esses membros da elite subirem ao palco. Bem melhor que a nossa, né? Naquela época, a maior nota da nossa turma também ficava na casa dos 80. A mesma coisa com a sua turma Ishiki, né? Disse Terunori Kuga. Em suas duas coortes, 80 pontos já era o pico. Mas, na turma de calouros deste ano, 80 pontos era considerado apenas uma nota de elite. Só se pode dizer que a qualidade desta geração joia era realmente altíssima. Capítulo 78. Muito bem, pessoal. Nossa vez. Vendo que os outros também já haviam terminado seus pratos, Yuki tomou a iniciativa e levou o seu até o palco. Se não fosse por esperar pelos outros, ele teria sido o primeiro a terminar. No entanto, isso foi uma boa notícia para os outros alunos. Se o prato de Yuki fosse o primeiro a ser apresentado, não sobraria nada para eles. Conforme combinado, Yuki foi primeiro.
Sua aparência naturalmente atraiu a atenção de todos. Embora os pratos dos outros alunos também fossem bastante impressionantes, o de Yuki era, sem dúvida, o mais aguardado. Antes todos se perguntavam por que ele simplesmente ficava sentado sem fazer nada, o que os deixava muito curiosos para saber que prato ele havia preparado. O prato de Yuki era, na verdade, muito simples, peixe grelhado. No entanto, um molho especial foi selado dentro do peixe para criar uma explosão de aroma. Que estranho! Por que não tem nenhum aroma? Os jurados, olhando para o peixe grelhado, ficaram perplexos, sem entender o que Yuki estava fazendo. O prato de Yuki não é tão simples quanto parece. Natsumi Sendavara sabia o quão poderosos eram os temperos que Yuki havia criado antes, então não havia como ele estragar tudo agora. Como era de se esperar da senhora Sendavara. Você entenderá o aspecto especial deste prato assim que o abrir, disse Yuki com um sorriso. Para este peixe grelhado, Yuki selou um molho dentro do peixe e em seguida, usou o calor do inferno para criar uma espécie de película térmica, aprisionando completamente o aroma. O aroma só seria liberado quando o peixe fosse aberto. Ao ouvirem isso, os jurados trocaram olhares. Sem hesitar, cortaram o peixe e no instante em que o cortaram, o molho especial escorreu, e um aroma incrivelmente tentador varreu toda a arena como uma tempestade. Os aromas fragrantes dos pratos preparados por outros alunos anteriormente foram imediatamente eclipsados por esse aroma avassalador. Os jurados, por estarem mais próximos, foram naturalmente atraídos por essa fragrância tentadora. Só o cheiro já lhes dava água na boca. Felizmente, eles ainda conseguiam se controlar, mas a anfitriã que estava por perto não conseguiu se conter. Ela estava praticamente babando. Quanto aos outros espectadores, eles também não conseguiam parar de engolir em seco. Essa fragrância era simplesmente irresistível. Ele selou completamente o molho dentro do próprio peixe. Isso é genial. Depois de engolir a saliva, Natsumi Sendavara mal podia esperar para prová-lo. Após dar uma mordida, ela exclamou: "Este é o melhor prato de curry, que já provamos em toda a competição, sem dúvida. Merece nota máxima. Mas, também parece que falta alguma coisa. Como se houvesse algo mais." Após provarem o prato, os jurados o elogiaram bastante, atribuindo a nota máxima de 20 pontos, totalizando 100 pontos para Yuki. Uma pontuação perfeita. Conseguimos uma pontuação perfeita. Esta deve ser a primeira pontuação perfeita nas eleições de outono desde o início da competição. A plateia vibrou de entusiasmo. Embora esperassem que Yuki tirasse nota máxima, presenciar o momento foi realmente impactante. O que estiver faltando será adicionado em breve, mas não por mim, disse Yuki com um sorriso antes de deixar o palco e dar lugar aos outros membros do Estrela Polar. Minha vez. Preparem-se para a segunda onda de bombas de aroma. Alice Nakiri, carregando seu prato, apresentou-se aos jurados e liberou a segunda leva de bombas de aroma. Este aroma era completamente diferente do primeiro, mas também o complementava. As duas fragrâncias perfeitamente combinadas criaram um aroma completamente novo, tornando o perfume, já rico e intenso, ainda mais atraente. Só então os jurados entenderam por que o prato de Yuki parecia incompleto, e por que Yuki havia dito que os outros o completariam. Eles estavam planejando algum tipo de combinação em várias partes. Essa ideia fez os juízes ficarem boquiabertos. Esse tipo de plano não era tão simples quanto 1 mais 1 é igual a 2, afinal, o nível de habilidade, a área de especialização e o estilo de cozinha de cada chefe eram diferentes. Fazer com que esses pratos individuais fluíssem perfeitamente juntos não foi fácil. Cada pessoa adicional envolvida aumentava a dificuldade exponencialmente. Eles agora percebiam que o prato de Alice Nakiri não era o fim. Aquela sensação de incompletude ainda persistia. No entanto, eles deram outra nota máxima 100 pontos. A segunda nota máxima desde a de Yuki. Como era de se esperar de um Nakiri. Mesmo sem a língua divina, ainda conseguiu uma pontuação perfeita. Embora a pontuação perfeita de Yuki estivesse dentro do esperado, a pontuação perfeita de Alice Nakiri surpreendeu a todos. Foi algo completamente inesperado. Eles não puderam deixar de se maravilhar com o poder dos genes Nakiri. A geração mais nova da família Nakiri tinha apenas 2 membros, Erina Nakiri com a língua de Deus, e embora o brilho de Alice Nakiri geralmente fosse ofuscado, aqui, ela também alcançou a pontuação máxima. No entanto, o público ainda não sabia disso, mas esse não era o fim. Chegou a hora da terceira leva de bombas de aroma. Yoshino Yuki lançou a terceira leva de bombas de aroma, e com as 3 agora misturadas, uma nova fragrância ainda mais complexa surgiu. Sem dúvida, esta foi mais uma pontuação perfeita. As expressões dos jurados eram de crescente espanto, pois 3 pessoas já haviam sido eliminadas e a competição ainda não havia terminado. Em seguida veio a 4ª onda de Megumi Tadokoro, depois a 5ª de Daigo Aoki e finalmente a 6ª onda de Soji Sato. 6 bombas de aroma consecutivas. E cada onda criava uma nova fragrância, esses 6 pratos formando um ciclo contínuo de sabor. Embora pudessem perceber os diferentes níveis de habilidade dos 6 chefes que criaram esses pratos, esses 6 pratos estavam claramente divididos em 3 níveis. O primeiro era o de Yuki, sem dúvida o melhor. Depois vieram Megumi Tadokoro, Alice Nakiri e Yoshino Yuki. Embora seus níveis de habilidade fossem diferentes, a diferença não era grande. Por fim, havia Daigo Aoki e Soji Sato. Se tivessem ignorado o efeito combinado e avaliado apenas os 2 individualmente, seus pratos provavelmente teriam obtido notas na casa dos 80. No entanto, com os pratos anteriores servindo de exemplo, e com um ciclo geral de sabores combinados, suas notas foram elevadas diretamente ao máximo. No final, todos os 6 receberam a pontuação máxima de 100 pontos. Isso deixou a plateia completamente em silêncio. Ainda estou sonhando? 6 notas máximas?
Isso é um novo recorde. Os alunos pensaram que ainda estavam dormindo, não importa o que eles disseram. Até os professores ficaram absolutamente estupefatos. Quanto a saber se houve alguma irregularidade, isso era impossível. As pontuações foram dadas por estes juízes. Essas pessoas não se deixariam subornar tão facilmente. E quanto à própria Totsuki suborná-los, isso era ainda mais impossível. A Totsuki não prejudicaria sua reputação por algo como as eleições de outono. Portanto, essas pontuações eram autênticas, sem qualquer manipulação. Confira o fórum online da escola. O grupo ficou louco também. Após um período de silêncio atônito, finalmente recuperando os sentidos, os alunos quiseram postar sobre isso online, mas ao verificarem o fórum, encontraram uma postagem de espectadores do grupo A. Uma situação semelhante ocorreu no grupo A, apenas com uma pessoa a menos. 5 notas máximas. E as circunstâncias foram idênticas. Todos eles são da Estrela Polar. Será que essas pessoas são mesmo tão fortes assim? Logo, as pessoas perceberam que todos aqueles com notas perfeitas eram da Estrela Polar. De jeito nenhum. Estou na mesma turma que o Daigo Aoki. Ele é bom, mas não tão bom assim. Isso só pode ser obra do Yuki. Só ele conseguiria fazer isso. Alguém descobriu isso rapidamente. Embora a Estrela Polar fosse conhecida por abrigar alunos brilhantes, era impossível que todos eles obtivessem nota máxima. Isso obviamente foi algo orquestrado por Yuki. Afinal, aos olhos de muitos alunos, Yuki era uma lenda viva. Durante o acampamento de treinamento, eles testemunharam as habilidades extraordinárias de Yuki. Considerando como Yuki deliberadamente diminuiu o ritmo e esperou pelos outros anteriormente, tinha que ser ele. Como era de se esperar do Yuki, complicando ainda mais as coisas para si mesmo. Essa eleição de outono provavelmente é como assistir crianças brincando de casinha para ele. Todos ficaram sem palavras quando o assunto era Yuki. Espere um segundo. A fase preliminar da eleição de outono não deveria selecionar apenas 8 alunos para avançar, 4 do grupo A e 4 do grupo B. Mas o que fazemos agora? Alguém apontou o problema. Originalmente, seriam os 8 melhores. Mas agora, 11 notas máximas. Eles não podiam simplesmente eliminar 3 deles aleatoriamente. 11 entre os 8 melhores? Isso é um absurdo. Não importa o que aconteceu com eles, até mesmo os 10 mais estavam em choque. Afinal, eles foram os responsáveis pelas eleições de outono. E agora, havia 11 notas perfeitas idênticas. Eishi, o que fazemos? Deixamos todos avançarem? Como vamos lidar com as rodadas seguintes? Até mesmo geralmente tranquilo Rindo Kobayashi estava estressado. Situações semelhantes já haviam ocorrido durante as eleições de outono anteriores, mas geralmente se tratava apenas de uma pessoa a mais com a mesma pontuação. Desta vez, havia 3 pessoas a mais e, além disso, todas residentes de Estrela Polar. Até Ishi Tsukasa estava com dor de cabeça. As ações de Yuki basicamente levaram toda a Estrela Polar à vitória, eles roubaram a cena, mas agora a elite dos 10 estava sob pressão. Enquanto Eishi tentava encontrar uma solução, os telefones de todos os membros da elite dos 10 vibraram. Ao abri-los, todos haviam recebido uma mensagem. Parece que o diretor já tem uma solução. Basta avisar o locutor. Após ler a mensagem, disse Eishi Tsukasa. Não precisamos fazer nada, Ishiki e Eizan já estão a caminho. Rindo Kobayashi percebeu Etsu e a Eizan subir ao palco e procurar o apresentador. E com Satoshi Ishiki presente, ele também teria respondido imediatamente. Após receber informações dos 2 membros da elite dos 10, os 2 apresentadores anunciaram imediatamente o novo formato para as eleições de outono. Devido à alta frequência de notas máximas desta vez, Totsuki decidiu dar a mais alunos a oportunidade de demonstrar suas habilidades, alterando o top 8 para o top 16. Mudar de top 8 para top 16, hein? Agora todos os 11 da Estrela Polar podem entrar, mais 5 vagas para outros alunos. Não é uma má solução, comentou Terunori Kuga. Dessa forma, eles também deram oportunidade a outros alunos. Se todas as vagas tivessem sido preenchidas pela Estrela Polar, o prejuízo para os demais alunos teria sido muito grande. Como membros da elite dos 10, eles tinham clareza de que, embora os alunos da Estrela Polar fossem habilidosos, era impossível que todos eles obtivessem notas perfeitas. Isso só podia ser obra de Yuki. Só ele seria capaz de tal feito. A Estrela Polar mudou sozinha o formato das eleições de outono. Não, foi o próprio Yuki. Ele mudou completamente o formato da competição sozinho, disse Rindo Kobayashi rindo. Ele é realmente incrível, mas agora somos nós que estamos com dor de cabeça. Mais uma rodada significa mais trabalho. Precisamos de mais locais, mais horários, mais juízes. Parece que vamos ter que virar a noite de novo, disse Eishi Tsukasa com uma expressão de profunda tristeza. Ao ouvir isso, além de Rindo Kobayashi, as expressões dos outros membros da elite dos 10 também mudaram. E o que não só os impressionou com sua proeza, como também os presenteou com trabalho extra. Mas eles tinham que fazer isso, esse era o trabalho deles como membros da elite dos 10. Se quisessem desfrutar dos privilégios que vinham com a posição, precisavam trabalhar. Entre eles, apenas Rindo Kobayashi podia se dar ao luxo de não se importar. Afinal, mesmo que Rindo não tenha feito nada, seu trabalho acabou sendo feito por Eishi Tsukasa. Então não foi como se ela estivesse se esquivando completamente de suas responsabilidades. Então os outros não puderam dizer muita coisa. No final, todos os residentes do Estrela Polar conseguiram ficar entre os 16 melhores. As 5 vagas restantes foram ocupadas por Akira Yama, Subaru Mimazaka, Isako Arato, Takumi Aldini e Miyoko Ojo. Originalmente, segundo a história original, a última vaga seria incerta, já que Miyoko Ojo e Isami Aldini tinham a mesma pontuação. Mas, devido à entrada de Miyoko Ojo na sociedade de culinária chinesa e aos seus ensinamentos por Yuki, Miyoko tornou-se um pouco mais forte. Desta vez, sua pontuação não foi a de 87 pontos, como inicialmente previsto, mas sim de 89, superando Isami Aldini. Assim, a última vaga foi ocupada por Miyoko Ojo.
Capítulo 79. A eleição de outono deste ano está absolutamente insana. Mesmo depois de aumentar o número de concorrentes para 16, ainda houve 3 alunos com pontuações acima de 80 eliminados. Em anos anteriores, 80 pontos teriam sido suficientes para vencer. Ao contrário dos alunos, os instrutores estavam focados nos 3 que haviam sido eliminados. Essas 3 foram Isami Aldini com 87 pontos, Ikomi Mito com 86 pontos, e Sadatsuka Não com 84 pontos. Esses 3, em eleições de outono passadas, sem dúvida teriam obtido pontuações vencedoras, mas agora, eles nem sequer ficaram entre os 16 primeiros. Isso significava que, em comparação com os campeões anteriores, essa turma tinha 19 alunos que estavam no nível de campeão ou acima dele. Esse número era absolutamente chocante. Como era de se esperar da geração chamada de Geração Joia pelo diretor. Eles são muito mais assustadores do que até mesmo a geração da Era de Ouro. Especialmente o que, esqueçam os alunos, nem mesmo nós, instrutores, temos certeza se conseguiríamos derrotá-lo. Os professores conversavam entre si. Nesse instante, nas arquibancadas do grupo A, Junho Xiaomi finalmente respirou aliviado. Soma Yukiera e seu grupo da Estrela Polar conquistaram 5 dos primeiros lugares, chegando a tirar Akira Ayama com sua pontuação de 94, do grupo dos 8 melhores. E era justamente a especialidade de Akira. Como guardiã de Akira Ayama, tendo passado tantos anos juntos, Junho Xiaomi o conhecia muito bem e também sabia o quanto ele se esforçava nesse período. No entanto, o resultado foi que ele nem sequer conseguiu ficar entre os 8 primeiros. Felizmente, no final, aumentaram o número de vagas, então Akira Ayama pelo menos conseguiu ficar entre os 16 melhores. Embora seu próximo oponente ainda fosse da Estrela Polar, ele pelo menos teve uma oportunidade. Devido à mudança no formato da competição, as rodadas seguintes das eleições de outono foram temporariamente adiadas. Os 10 mais precisavam discutir os próximos passos e coordenar com a escola. Naquela noite, no dormitório Estrela Polar, todos se reuniram. Afinal, o plano de Yuki tinha sido um sucesso estrondoso. Uma comemoração era necessária. Fumio Dainido estava radiante. A apresentação do Estrela Polar realmente havia deslumbrado a todos. A geração que superou até mesmo a Era de Ouro havia finalmente chegado. Embora ainda não tivessem muitos membros na elite dos 10, era apenas uma questão de tempo. Ora, não fiquem tão convencidos. Afinal, vocês só passaram das preliminares porque Yuki carregou todos vocês nas costas. O resto de vocês está bem, mas Daigo e Soji prestem atenção, disse Fumio Dainido. A situação do próprio dormitório era clara para ela. Não estava preocupada com as habilidades culinárias dos outros, mas Daigo Aoki e Soji Sato eram diferentes. Embora suas habilidades atuais não fossem fracas, eles inevitavelmente seriam eliminados entre os 16 melhores? Ela não queria vê-lo se acomodando e depois fracassando. Não se preocupe, tia Fumio. Nós conhecemos nossos limites. Estar entre os 16 melhores já é mais do que suficiente para nós. Daigo Aoki e Soji Sato tinham uma mentalidade muito boa. Eles estavam claramente cientes de que, com o talento que possuíam, não conseguiriam passar das preliminares. Mas com a ajuda de Yuki, ao obterem uma pontuação tão alta, eles entenderam que era apenas temporário. Constantemente se lembravam de permanecer humildes, extinguindo imediatamente qualquer vestígio de arrogância. Nesse aspecto, Daigo e Soji foram de fato bastante louváveis. Que bom que você entendeu isso. Os outros também, levem essa competição a sério. Embora haja uma grande probabilidade de vocês se enfrentarem, não importa se o seu oponente é do nosso dormitório ou não, não desprezem, disse Fumio Dainido. Todos assentiram com a cabeça em concordância. Com certeza daremos tudo de nós, tia Fumio. Embora eu esteja mais curiosa para saber quem enfrentará Yuki. A expressão de Yoshino Yuki ficou um pouco estranha ao mencionar Yuki. Ao ouvir isso, outros também fizeram expressões semelhantes. Em seguida vieram os 16 melhores, depois os 8 melhores, as semifinais e a final. Isso significava que 4 pessoas teriam que enfrentar Yuki. Quem quer que fossem esses 4, podiam ser considerados azarados. Contra qualquer outro oponente ainda havia uma luta, mas contra Yuki, simplesmente não havia suspense. Claro, era assim que a maioria das pessoas pensava. Para Soma Yukiera e Ryu Kurokiba, ter a chance de desafiar Yuki era um prêmio maior do que qualquer título de campeonato. Afinal, eles nunca tinham tido uma oportunidade de desafiar Yuki. Era incrivelmente difícil. Agora, eles tinham uma chance. Um título qualquer da eleição de outono não significava nada para eles. Na verdade, enfrentar Yuki teve aspectos positivos e negativos. O lado positivo era que a derrota era completamente compreensível, sem necessidade de desculpas. Para aqueles que se importavam com a reputação, perder para Yuki não era vergonhoso, afinal, era perder para a campeã. O aspecto negativo era que não havia absolutamente nenhuma chance de vencer Yuki. Só havia um resultado possível, derrota certa. Talvez também tenhamos que enfrentar a Yuki, sabia? Yuki, por favor, não se contenha se estiver lutando contra alguma de nós, disse Ryoko Sakaki. Yuki nunca havia demonstrado verdadeiramente suas habilidades culinárias por completo diante de todos. Quão forte ele realmente era, ninguém sabia ao certo. Eles só podiam fazer estimativas. É isso aí. Se você está contra mim, é melhor dar tudo de si, Yuki. Yoshino Yuki também assentiu rapidamente. Ao ouvi-la dizer isso, os outros também concordaram. Eles não tinham medo de perder, apenas queriam ver as verdadeiras habilidades culinárias de Yuki. Tem certeza disso? Yuki olhou para todos mais uma vez. Com certeza. Você já derrotou o Shinomiya Senpai. Perder para você não será problema nenhum, disse Alice Nakiri com um sorriso. Todos sabiam que perderiam para Yuki. Se conseguissem fazer Yuki usar toda a sua força, então até mesmo a derrota seria honrosa. Nesse caso, eu farei. Mas não se assuste muito então, disse Yuki com um sorriso. Ele tinha um ótimo relacionamento com os moradores do Estrela Polar, então esse pedido não foi difícil para ele. Ele concordou.
A propósito, por que Ishiki-senpai ainda não voltou? Quando a celebração estava na metade, todos de repente se lembraram de que faltava uma pessoa. Embora Satoshi Ishiki fosse um ano mais velho que eles e não tivesse participado das eleições de outono, ele ainda era membro da Estrela Polar. Ele acabou de nos dizer que por nossa causa mudaram o formato. Adicionaram lutas e então estão reorganizando o cronograma, os locais, os juízes. Os 10 elites estão todos trabalhando dobrado, explicou Soma Yukiera. Parecia que ele já não estava tão ansioso para se tornar um membro da elite dos 10. Afinal, ser um membro da elite dos 10 parecia envolver muito trabalho, até mesmo horas extras para lidar com circunstâncias inesperadas como essa. Como um escravo corporativo de alto nível. Ao saberem que Satoshi Ishiki estava fazendo hora extra, ninguém perguntou mais nada. Nos 2 dias seguintes, os diversos arranjos de trabalho para as eleições de outono foram constantemente ajustados. Somente no 3º dia os ajustes foram concluídos. Os locais permaneceram os mesmos das preliminares, e os juízes convidados eram graduados. 2 partidas seriam realizadas simultaneamente, 4 pela manhã e 4 à tarde. Todas as 16 partidas entre os 16 melhores seriam concluídas em 2 dias. As partidas subsequentes prosseguiriam então conforme planejado originalmente. Nesse momento, todos os 16 alunos do primeiro ano estavam reunidos na sala de reuniões do Elite 10. Agora era a hora do sorteio. Além do sorteio para definir quem seria o adversário, havia também o tema. Os resultados do sorteio foram divulgados em breve. Soma Yukiera inspirou-se em seu antigo rival da história original, Takumi Aldini. Ryu Kurokiba desenhou Miyoko Ojo. Megumi Tadokoro enfrentou Daigo Aoki. Soji Sato enfrentou Akira Yama. Shan Ibuzaki enfrentou Subarumi Masaka. Zenji Marui enfrentou Ryoko Sakaki. Yoshino Yuki enfrentou Alice Nakiri. Finalmente Yuki enfrentou Isako Arato. O coração de Isako Arato afundou ao ver o resultado do sorteio. Afinal, ela havia sorteado com a última pessoa que queria enfrentar, Yuki. Se fosse Takumi enfrentando Yuki, ele se sentiria apenas sortudo. Mesmo sabendo que não era páreo para Yuki, ele ainda poderia tentar. Mas Isako era diferente. Como secretária de Erina Nakiri, ela sentia que precisava alcançar pelo menos o 2º lugar para ser digna de sua posição. Precisamente por isso, ela sempre estabeleceu padrões extremamente rígidos para si mesma, mas agora, desde o início, teve que enfrentar Yuki, uma oponente que ela absolutamente não poderia derrotar. Isso significava que ela estava destinada a perder desta vez. Com os numerosos membros da Estrela Polar, era inevitável que houvesse várias batalhas internas. Megumi Tadokoro e Daigo Aoki, Zenji Marui e Ryoko Sakaki, Yoshino Yuki e Alice Nakiri. Todos já estavam mentalmente preparados para isso há muito tempo. Mesmo que fosse contra um colega de quarto, dariam tudo de si. Após o sorteio dos oponentes, era a hora de desenhar o tema. Do lado de Yuki e Isako Arato, Yuki pediu para Isako fazer o desenho. O tema resultante foi sashimi. Esse prato era realmente muito comum no Japão. Embora Yuki não costumasse preparar esse tipo de prato, se quisesse fazê-lo, não teria problema algum. Ele queria experimentar usar sua habilidade de ar congelante. Esse tema não era particularmente amigável para Isako Arato. Afinal, sua especialidade era culinária medicinal, e peixe cru não era exatamente propício para a integração de ingredientes medicinais. Como todos já sortearam seus oponentes e temas, voltem e se preparem. Retornem amanhã para competir. Vendo que todos haviam terminado o sorteio, Eiichi Tsukasa falou. Naquele momento, ele tinha olheiras profundas ao redor dos olhos. Claramente, ele não havia dormido muito nos últimos dias devido ao trabalho em excesso. Isako, não pense demais. Apenas dê o seu melhor. Esqueça você, nem eu tenho chance de vencer a Yuki, disse Erina Nakiri. Nessa competição, Yuki era o chefe final. Quem cruzasse o seu caminho estava perdido. Portanto, ela não tinha nenhuma exigência específica em relação aos resultados de Isako Arato. Na verdade, Erina Nakiri sempre valorizou sua pequena secretária e nunca exigiu nenhuma conquista específica. Embora Erina fosse bastante exigente com seus outros subordinados, ela não era assim com Isako. Outros a abordaram devido às conexões e aos benefícios de se associar à família Nakiri. Embora essa também tenha sido a motivação inicial de Isako Arato, a própria Isako era extremamente pura e sincera. Assim como descrito na história original, ela era alguém que servia a flor e isso nunca mudava. Erina Nakiri também entendia isso naturalmente. Portanto, se outros cometessem erros, mesmo que apenas uma vez, ela os abandonaria. Afinal, Erina Nakiri não tinha falta de seguidores. Mas com Isako Arato foi diferente. Isako era a pessoa que melhor a entendia e aquela por quem ela mais tinha carinho. Assim, não importava quantos erros Isako cometesse, ela fingia não ver. É claro que erros fundamentais estavam fora de questão, e a própria Isako nunca cometia tais erros. Eu sei, Erina-sama. Estou realmente sem sorte desta vez. Mas aconteça o que acontecer, darei o meu melhor. Isako Arato assentiu. Perder para Yuki não foi constrangedor. Então ela não pensou muito nisso. Talvez isso fosse até uma coisa boa. Afinal, na história original, Isako Arato ficou muito deprimida após a derrota, recuperando-se apenas sob a orientação de Soma Yukiera. Dessa vez, também impediu que Isako chegasse a esse estado. Mais um dia se passou, e o local das eleições de outono voltou a ficar cheio de estudantes. Para garantir o bom andamento das eleições de outono, não haverá aulas durante esse período, o que pode ser considerado uma vantagem. Todos poderiam vir assistir à competição. Claro, também poderiam optar por não vir, mas para os alunos de Totsuki, era impossível não comparecer a uma competição como essa. Por falar nisso, alguém viu alguma coisa estranha do lado de fora do dormitório ontem à noite? Shan Ibuzaki não resistiu à tentação de perguntar enquanto se dirigia ao local do evento. Algo fora do dormitório? Yoshino Yuki e os outros ficaram surpresos. Esta era a Academia Totsuki, embora a área ao redor da Estrela Polar fosse florestada, não havia animais selvagens.
Nem tente adivinhar. Era o adversário do Ibuzaki com Subaru Mimazaka. Aquele cara é muito especial. Ele consegue copiar os pratos dos outros. Claro, essa habilidade tem alguns pré-requisitos. Ele precisa rastrear o alvo e entender tudo sobre o oponente. Explicou Yuki. O sujeito que estava rondando o lado de fora ontem à noite era de fato Subaru Mimazaka. No entanto, reproduzir o prato de Shan Ibuzaki desta vez seria difícil para ele. O tempo era simplesmente muito curto. Mesmo que suas habilidades de rastreamento fossem incríveis, ainda seria impossível replicar completamente tudo sobre Shan em apenas uma noite. Claro, replicar uma parte disso não seria um problema, mas Shan Ibuzaki havia sido treinado e instruído por Yuki por tanto tempo. A probabilidade de Mimazaka derrotar Shan não era alta. Existe uma habilidade dessas? Todos ficaram chocados. Eles jamais imaginaram que Subaru Mimazaka possuísse tal habilidade. Replicar a culinária de outro chefe apenas rastreando era algo impressionante. Na verdade, chamar a habilidade de Subaru de habilidade especial não foi um exagero. Somente uma habilidade especial poderia realizar algo tão extraordinário. Ao chegar ao local, todos viram o corpulento Subaru Mimazaka. Suas expressões ficaram um tanto estranhas. Era difícil imaginar que aquela figura imponente fosse, na verdade, um perseguidor, que dependia do rastreamento de outras pessoas para replicar seus pratos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.